Olá, boa tarde. Você acompanha agora as principais notícias do Brasil e do mundo desta quinta-feira, dia 9 de fevereiro. O ministro do Desenvolvimento Social, Wellington Dias, afirmou hoje que o governo vai liberar a retomada do empréstimo consignado do Bolsa Família pela Caixa Econômica Federal a partir das novas regras publicadas hoje. Mas a Caixa afirmou que ainda analisa um novo cenário e não tem data para a retomada. Em um empréstimo consignado, as parcelas são debitadas automaticamente do salário ou do benefício, desde que haja saldo em conta. Uma portaria publicada no Diário Oficial da União limitou o desconto mensal dos beneficiários a 5%. Antes, até 40% do benefício podia ser abatido na folha a cada mês. O presidente Lula embarcou hoje aos Estados Unidos para um encontro com o mandatário norte-americano Joe Biden. A agenda no país deve abordar o conflito entre Rússia e Ucrânia, ataques à democracia, entre outros temas. Além da reunião com Joe Biden, Lula se encontra com o senador democrata Bernie Sanders. Ele é um dos autores da resolução no Congresso para que no ano passado o resultado da eleição no Brasil fosse imediatamente reconhecido, o que foi visto como um ato de defesa à democracia. Lula também deve ter um encontro com lideranças sindicais norte-americanas. A expectativa é de que o presidente brasileiro também leve para o centro do debate a importância do país para a manutenção da democracia nas Américas. Nesse sentido, Lula deve lembrar os ataques às sedes dos três poderes em Brasília e as investigações sobre os atos criminosos. Na viagem aos Estados Unidos, Luiz Inácio também pretende defender o fim do conflito entre a Rússia e a Ucrânia. O presidente brasileiro recusou enviar munições para a guerra no leste europeu. Já Biden pretende discutir com Lula os problemas e as eventuais soluções para as questões raciais e sociais nos dois países. A ministra da Igualdade Racial, Aniele Franco, vai estar na comitiva. Os dois países enfrentam problemas nas duas áreas e têm experiências a compartilhar. Eles ainda devem debater ações concretas para conter as mudanças climáticas e preservar o meio ambiente. A volta da comitiva presidencial ao Brasil está programada para o sábado. E o presidente Lula autorizou o envio de ajuda humanitária aos governos do Chile e da Turquia. O apoio alcança 13 milhões e meio de reais e a operação deve se estender por 2 semanas. Para o Chile, o governo brasileiro autorizou o envio de uma aeronave da Força Aérea Brasileira, equipada para o combate aos incêndios, com tripulação e equipe de campo, além de aeronaves cisternas com equipamentos e materiais. O apoio pode alcançar 3 milhões e meio de reais e vai reforçar a ação de 60 brigadistas disponibilizados pelos Ministérios da Justiça e Segurança Pública e do Meio Ambiente. Outros 6 especialistas em comando e controle e em comportamento do fogo devem reforçar a equipe de ajuda humanitária no país. Já são quase 300 incêndios florestais que atingem a zona centro-sul do Chile. Há registro de 26 mortes, 3 mil desabrigados e mais de 1.100 residências destruídas. Já no caso da Turquia, impactada por terremotos, o apoio brasileiro pode somar 10 milhões de reais. A equipe humanitária brasileira de busca e resgate urbano deve ser comandada pelo Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional e integrada por 26 especialistas do Corpo de Bombeiros, da Polícia Militar do Estado de São Paulo, outros 6 do Corpo de Bombeiros de Minas Gerais e mais 6 do Espírito Santo. A equipe humanitária brasileira segue para Andana, região próxima ao epicentro daqueles terremotos, a bordo de uma aeronave cargueira também da FAB. Na Turquia, o terremoto já é considerado um dos mais devastadores dos últimos 20 anos no mundo. O governo publicou hoje no Diário Oficial da União a nomeação de 3 secretários para o Ministério de Minas e Energia. Os primeiros a compor o segundo escalão da pasta, que segue ainda sem nome para a Secretaria Executiva.
Para a Secretaria de Energia Elétrica foi nomeado Gentil Nogueira, que ocupava o cargo de superintendente de fiscalização dos serviços de geração na agência reguladora ANEEL. Tiago Barral, presidente da empresa de pesquisa energética desde 2019, foi nomeado como secretário de Planejamento e Transição Energética. Já Pietro Mendes ficou com a Secretaria de Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis. Mendes é servidor de carreira da agência reguladora ANP. As nomeações vêm para preencher um quadro de segundo escalão que até então estava vago após dezenas de exonerações em cargos com capacidade decisória na pasta, comandada por Alexandre Silveira. A inflação no Brasil subiu 0,53% em janeiro, primeiro mês do governo do presidente Lula, de acordo com dados oficiais divulgados hoje. O IPCA, o Índice de Preços ao Consumidor Amplo, acumula dessa forma alta de 5,77% nos 12 meses completados em janeiro, pouco abaixo dos 5,79% registrados no mesmo período imediatamente anterior. A inflação no primeiro mês do ano foi impulsionada pela categoria de alimentos e bebidas e pelo setor de transportes, devido ao aumento de combustíveis como gasolina e etanol. A inflação de 2022 foi de 5,79%, acima da meta do Banco Central, mas com desaceleração em relação a 2021, quando esteve em 10%. A inflação e a situação econômica frágil eram duas das principais preocupações dos brasileiros nas eleições presidenciais, nas quais Lula derrotou o ex-presidente de extrema-direita, Jair Bolsonaro. Nas últimas semanas, o presidente multiplicou as críticas à autoridade monetária brasileira por manter a taxa básica de juros em 13,75%, uma das mais altas do mundo. A meta do Banco Central para 2023 é atingir uma inflação de 3,25%, com margem de mais ou menos 1,5%. E voltando a falar sobre o Chile, mais de 20 municípios das áreas fortemente atingidas por incêndios florestais no país vão entrar em toque de recolher a partir de amanhã. De acordo com o governo, a medida visa evitar roubos e saques. A decisão, que entra em vigor na sexta-feira e vale de meia-noite às 5 da manhã, afeta pelo menos 20 municípios de 3 regiões declaradas em estado de catástrofe e busca evitar roubos e saques. Uma das províncias onde haverá toque de recolher é Maieco, uma das áreas mais afetadas pelos confrontos entre grupos radicais mapuches e forças do governo, em um conflito histórico por reivindicações de terra, agora em posse de empresas florestais. Os incêndios deixaram pelo menos 24 mortos e mais de 2.100 feridos. Foram mais de 300 mil hectares devastados nas regiões de Ñuble, Biobío, Maule e Araucania. De acordo com o balanço oficial, em uma semana o incêndio também destruiu completamente 1.180 casas e deixou mais de 5.500 pessoas desabrigadas. O Ministério da Defesa da Austrália informou hoje que o país deixará de usar câmeras de segurança de fabricação chinesa nos prédios do governo. A China criticou a decisão. Pelo menos 913 câmeras chinesas foram instaladas em mais de 250 estabelecimentos do governo da Austrália, como os departamentos da Defesa, das Relações Exteriores e de Finanças. A decisão acompanha uma similar dos Estados Unidos e do Reino Unido. Até mesmo o Memorial da Guerra, um complexo de 14 hectares em Canberra, vai remover as poucas câmeras chinesas por precaução. O Ministério das Relações Exteriores da China acusou a Austrália de discriminar e reprimir as empresas chinesas. O governo australiano tem procurado consertar o relacionamento com a China desde que chegou ao poder no ano passado. E essa edição fica por aqui. Você acompanha mais informações logo mais às 5 da tarde com Beatriz do Vale. Eu volto no Jornal das 18h30 ao lado de Juliana Dariva. Até lá.